Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do canal. Hoje teremos um debate super importante sobre cotas raciais com especialistas renomados, o Dr. Florezinho e o Dr. Pingo. Exatamente, doutores renomados. Se você gostar desse debate, por favor, comente algo sobre ele, dando sua opinião, ou não também, se não quiser dar opinião, você não dá, mas é isso. Tá? Por favor, se apresentem, Florezinho primeiro e depois o Pingo. Opa, rapaziada, beleza? A Florzinha ali tá participando do debate. Eu sou o Pingo, né? Sou o Pingo, também eu vim aqui participar do debate. Na verdade, eu vim dar mais minha opinião sobre as cotas em si, né? Então não sou nem contra nem a favor, mas é bom compartilhar essas ideias para ver no que podemos chegar. É isso aí. Deixando bem claro que aqui a gente vai estar só tendo uma conversa, sabe? Não é nada sério, ou assim, tem que estar tudo certinho e tudo mais. A gente vai falar o que a gente acha, dar nossas opiniões e é isso. Eu gostaria que o Pingo iniciasse com alguma coisa que ele tenha preparado aí já para iniciar. Bem, eu acho que as cotas, elas, nos dias de hoje, futuramente, elas não devem ser mais adotadas, né? Mas, por hora, na verdade, elas serviram de muita necessidade para pessoas negras, mais precisamente as de baixa renda, conseguissem ingressar em universidades e coisas do tipo. Tudo a ver com o ensino, a questão de ensino em si. Eu falo isso com propriedade porque temos mais ou menos 500 anos de Brasil, 300 deles só de escravidão. E eu acho que nem é 200 anos de escravidão que ainda se completa. No caso, visto que ela só foi abolida em 1888, com a Lei Áurea. Que por hora, mesmo assinada pela Princesa Isabel, só foi assinada por pressão de países externamente, por outros que já tinham abolido a escravidão e forçado o Brasil a abolir. Tanto que nós fomos um dos países, ou se não o país, que mais demorou para poder abolir a escravidão, no caso. Como a gente vem de um período tão historicamente recente, muitos desses flagelos de escravidão ainda se mantêm, visto que a Lei Áurea ela foi escrita somente para libertar os escravos. Não teve nenhuma organização governamental para saber o que fazer com esses escravos que estavam libertos. Ou seja, dito isso, surgiram as mazelas, as favelas, que são estruturas sociais de, como podemos dizer, de baixo nível, digamos assim, de baixo índice social, socioeconômico, que se perduram até os dias de hoje. Tanto que nos focos urbanos, principalmente em cidades maiores, são as que mais existem esses tipos de coisa. E essas mazelas, esses flagelos que continuam, que se perduram na nossa sociedade, eles fizeram e trouxeram vários prejuízos que impossibilitaram as populações que lá viviam, negros, vamos supor assim, indígenas, ribeirinhas, de terem um ensino de qualidade. Dito isso, eu não vou lembrar ao certo ano que as cotas foram adotadas. Tem dados do IBGE que antes das cotas, cerca de 18% do público de universidades públicas, pelo menos, 18% eram candidatos negros ou pardos, né, digamos assim. E com o adotamento das cotas, esse número em 2022 ele chegou a 50,8%, mais ou menos. Mas é isso. Mas não sei o que meu companheiro aqui tem para dizer também. Bem, o que eu posso falar aqui? Eu não sou tão a favor por questão de cotas sociais, porque, bem, em opinião própria, totalmente própria, eu acho que acaba fazendo uma desvalorização da questão de notas e questão de preparação dos outros concorrentes do curso, independente de cor, etnia e etc. Acaba trazendo uma baixa potencialização de profissionais ali, né? Você acaba dando espaço para pessoas ali com notas mais baixas a poderem ingressar numa faculdade ou alguma coisa similar ali por questões de cotas e não por questão de meritocracia ou por questões de autocapacidade ali. É isso que eu acho. Dito isso, eu tenho uma visão meio diferente sobre, pelo menos por hora, né? Que realmente vivemos em uma sociedade onde, na verdade, eu discordo. A meritocracia em uma sociedade como a nossa, ela não chega a existir de fato. E como é que eu posso contrariar
o que o Sr. Friesen falou. As cotas, e elas foram feitas justamente para aderirem pessoas que não têm acesso a um ensino de qualidade. E todos nós sabemos que o ensino público do Brasil é uma bosta. Então, principalmente quando a gente chega a falar de nível médio. Vamos supor a rotina que grande parte dos meus amigos elas seguem essa rotina. Eu falo isso também por experiência própria. Eu sou negro, então meio que eu sempre estudei em escola pública, eu nunca tive o privilégio de estudar em alguma escola particular, consegui passar por uma faculdade boa, mas em si as cotas elas não vão tirar o critério da meritocracia, visto que se existisse realmente meritocracia, o ensino seria bom para todos e não teria, por exemplo, uma disparidade quando a gente está falando, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio, onde a diferença de escolas públicas para escolas particulares ultrapassam os 100 pontos de diferença. Dito isso, eu discordo também da parte que você fala, notas, tá bom, notas vai ser, de acordo com as notas, esse cara vai ser um bom profissional ou não. Um número, ele não define se você vai realmente ser um bom profissional ou não. Na verdade, é a sua atuação na área, no caso. Dá um exemplo, não é um cara, por exemplo, que, vamos supor, o cara não é, sei lá, bom em geografia, mas o cara é bom, sei lá, o cara é bom nas matemáticas, essas coisas. O cara pode ser um economista, tá ligado? Não necessariamente o desempenho acadêmico vai desempenhar a real função que você tem, mas o problema é a falta de oportunidade que essas pessoas têm ao longo da vida. Como a gente está falando, como eu falei do sentido histórico, que a gente voltou lá na escravidão, muitas barreiras e lacunas ainda existem na nossa sociedade até nos dias de hoje, já que vivemos numa sociedade racialmente estruturada. E isso é um fato. Eu acho que todo canto que você pode ver, você vai ver que grande parte dos chefões assim são pessoas monetariamente estáveis e racialmente são brancas. Grande parte das vezes, eu não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas as cotas, elas não estimulam o critério, elas não desestimulam o critério de meritocracia. Só tá dando oportunidade para aqueles que não conseguiam ter visibilidade social. Ok, isso. Bem, concordo por certas partes, mas discordo por outras. Que nem a questão ali se disse em... o cara pode ser bom em tal coisa, ser ruim. Pontos não definem ali se o cara vai ser o bom cara, o moço ali vai ser um bom médico, engenheiro, geólogo, economista e tal. Mas que nem, deixa eu usar um ponto, medicina, por exemplo. A pontuação é extremamente importante, porque avalia certos pontos, várias matérias, vários ensinos, vários procedimentos ali de cirurgias, órgãos, vários blocos ali de ensinos ali e cuidados e operações que você tem que seguir certinho para você conseguir fazer uma operação, uma cirurgia, operar um paciente, etc. Pontuação nessas questões assim da medicina é absurdamente importante, porque se o cara teoricamente não consegue desenvolver uma questão no qual ele vai ter que seguir tal etapa para fazer tal procedimento, o cara não tem a mentalidade dele de conseguir uma pontuação correta num exame teórico, é um risco muito alto para levar um profissional assim para dentro de um hospital ali que vai operar um paciente ali sem ele ter um conhecimento básico, pelo menos no teórico até, para fazer a operação de um paciente, uma cirurgia ou um transplante de órgãos, por exemplo, ali. E então, assim, acho que não digo que a pontuação é tudo que importa, mas nessas questões assim, onde as cotas entram ali para acabar dando vagas a pessoas com menores notas ou com um ensino mais baixo, eu acho que nem na parte pública, de saúde pública, acaba prejudicando muito, porque você vai botar em risco ali a vida de outras pessoas para colocar uma cota para pessoas que não tiveram o mesmo tipo de preparação. É isso que eu penso. Mas, vamos lá, agora eu vou puxar dados. Eu gostei que você pegou nesse assunto, mas uma pesquisa, né? E foi feita na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, né? E essa pesquisa, ela confirmou uma coisa. Principalmente no que diz respeito aos estudantes de medicina, que não há diferenças significativas no coeficiente médio de rendimento entre cotistas e não cotistas. Também, isso sugere que o sistema de cotas, ele não compromete a qualidade acadêmica da instituição, mas querendo fundamental e médio que ele terá de submeter é
bem inferior se você for. Parte deles também do curso de medicina, de ambos os cursos que tem na Universidade Estadual, mas o sistema de cotas, com o sistema de cotas entre alunos cotistas e não cotistas, não teve nenhuma diferença gritante assim no rendimento escolar. E outra coisa, quando estamos falando de rendimento acadêmico, estamos falando do ensino superior, de acordo com essa pesquisa, claro. Mas quando estamos falando de rendimento escolar, principalmente para ser aderido a uma universidade, a gente está falando de ensino fundamental, médio. Passar em universidade pode ser por um vestibular ou pelo um sistema de, como é que podemos dizer, um sistema de seleção, processo seletivo, que podemos dizer que é o caso do Enem, que é o Exame Nacional de Ensino Médio. O que eu posso garantir, realmente, as cotas elas trazem uma diversidade, elas trazem uma diversidade cultural e um enriquecimento educacional que aumenta a diversidade nessas universidades e promove um ambiente acadêmico mais rico e plural. E esse tipo de diversidade que eu estou falando, ele vai contribuir para a troca de experiências e perspectivas. E eu realmente acho, tipo, fazer isso por um tempo, realmente é foda. Realmente é muito foda você fazer esse tipo de coisa. Inclusive também por conta, não é uma reparação histórica, mas eu tô falando, tipo, vamos tentar pelo menos amenizar as merdas que a gente fez no passado. É isso que eu acho. Porque, tipo, pra gente falar de cota racial, beleza, a gente tem que dar um jeito de fazer essa porra dar certo, pra poder realmente descumprir as merdas que a gente fez no passado. Porque a gente ferrou indivíduos de uma raça simplesmente por ego, dinheiro e só, tá ligado? E a gente nem deu satisfação. Então, o que custa é pelo menos a gente tentar amenizar um pouco a merda que a gente fez no passado. Claro, não é uma resolução. Uma resolução total para todos os problemas, não vai existir mais racismo. Até porque esse termo só foi inventado lá para 1900 e pouco. Até então não existia racismo. Nem que poderia ser espancado na rua que ninguém ligava. Então, tipo, esse tipo de coisa que a gente tem que trabalhar para poder erradicar. Mas acho que as cotas, elas são um passo. Mas elas não devem ser por todo sempre, claro. Mas só quando a sociedade realmente se levantar para poder lutar por uma igualdade para tudo. Questão de ensino, cara. De certa forma, eu acho que a questão das cotas ali, em vez de acabar gerando uma certa igualdade, de certa forma, ele acho que por outro lado, acaba gerando um certo autorracismo, digamos assim, porque, cara, algo que me faz pensar, bem, vou gerar uma cota para as pessoas negras com menos ensino, porque elas não têm a qualidade de ensino decente e, consecutivamente, elas são mais burras. Eu acho que, assim, a cota em si acaba gerando um autorracismo, porque acaba, você não tem um ensino decente, então você não deve ter tanta capacidade, vou ter que dar uma ajuda, levando em consideração que a gente te fudeu? Não, assim, na verdade, pensamento muito objetivo. Na verdade, não é que a pessoa tem uma escolaridade pior que ela seja burra, mas sim, por conta do nosso país ser uma bosta, né? Na verdade, isso também vai chegar num tema de controle político e social, que eu vou explicar lá na frente, que eu também vou falar porque as cotas não deveriam existir mais, mas continuam existindo. Mas não é porque, você precisa de cota porque você é burro para poder passar em uma faculdade, vamos te dar uma chance. Não. Você tem uma renda, vamos supor um estado que a maioria, eu acho que a maioria, vamos lá. Você é criado por mãe solo, sua mãe trabalha e vai pra escola. Tem nego, mesmo que eu conheço, que faz tudo isso e ainda trabalha. Pô, o cara é foda pra porra. O cara é foda. O cara tira umas notas boas, faz as coisas tudo direitinho, mas o problema, a oportunidade não tá na porta. Infelizmente, a gente vive num país que a oportunidade ela nunca vai estar na porta. E principalmente se você for negro, aí ela não bate mesmo. Pra você levar em quadro sem estar fazendo porra nenhuma. Olharem torto na rua. Ainda bem que essa porra parou mais depois de um tempo, né? Graças a Deus. Mas esses tipos de coisas, essas faltas de oportunidade, tem gente até mesmo que ela é negada em emprego justamente por conta da cor dela, né? Não só da cor, mas também a classe social, ela também depende bem. Mas esse tipo de coisa que eu tô falando deve de alguma forma, como pontapé inicial para poder a gente quebrar essa porra dessa estrutura racial que existe na gente. Porque realmente as cotas sociais, elas não eram para existir. Não eram, mas falta apoio governamental para poder resolver essa porra. Por quê? E por que eu falo isso? Porque justamente a oportunidade nunca vai estar na porta de um negro, digamos assim. Tem umas pessoas, né? Nosso ensino público, pelo menos, ele é tão, como é que posso dizer, ultrapassado, e tem pais assim, um salário mínimo, por exemplo, tem que trabalhar dobrado para poder pagar uma mensalidade de uma particular. Pro filho ter pelo menos uma educação de qualidade. Mas tem gente que não tem essa mordomia toda.
Então, você tá jogando muito provavelmente um ser que é capaz de fazer alguma coisa, porque não tem a capacidade socioeconômica de fazer aquilo. Entendeu? Sim, bem, mas é Então, questão de qualidade, de capacidade socioeconômica, de questão de monetária, acho que não tem nada muito a ver com exatamente com cor, é questão de realmente carência de áreas pobres, e não exatamente por questões de cores, de mas se pardo, você. de... Não, Sim, aí que tá. Se a gente for puxar o dadinho do IBGE, você vai ver que a maioria dessas famílias são negras, pardas. A maioria. Aí você vai falar, ah, mas existe branco pobre também. Pra onde os brancos antigamente fugiam? Mazela e Senzala. Mazela e Senzala não. Mazela e favela. Então você vai ver esse pessoal assim, sempre eram pessoal, ou eram. Ai, fizeram uma merda, eram fugitivos. Aí eles se refugiavam lá, por grande parte. Mas o que a gente pode tirar disto é que é justamente por isso que eu falei. O que eu sempre falei, não deveria existir mais, mas realmente ir mais pro lado socioeconômico agora. Por quê? A época de fazer isso era justamente naquela época que as pessoas realmente não tinham condições nenhuma. Vamos supor, vamos voltar lá para 19... Vou dar um exemplo. Eu não lembro quando foi que esse foi o plano real, mas era uma época muito fugida para todo mundo, para todo mundo. E essas famílias carentes, muitas delas nas favelas, elas realmente sofreram pra um cacete, pô. Antigamente, nego não entrava em faculdade. E quando entrava, ainda era olhado torto, entendeu? Mas, tipo, não é aquela questão. Ai, vamos fazer isso aqui porque tu é preto. Não. Vamos fazer isso que é pra gerar uma equidade. A equidade numeral, ela já foi feita. Agora, tem que ir pro lado socioeconômico. Porque a merda, a gente já amenizou um pouco. Não amenizou, mas pelo menos nas feridas que o nosso país tem, dessas merdas de feridas que o nosso país tem em respeito à escravidão, elas já passou o metiolate, vamos assim, já passou o metiolate. Agora a gente tem que partir do lado social, que é o que realmente pesa nos dias de hoje, entendeu? não exatamente. Explique melhor pra mim, não, realmente eu não consegui chegar no ponto que você quis me mostrar. Tá bom. O ponto que eu quero chegar é que, tipo, cota social, não, as cotas raciais são necessárias? Já eram. Elas já foram, né, cara? Já realmente. Necessitada pra caralho. Tanto que tem dado que prova isso. Mas, se a gente não deixar esse lado racial de lado, pra partir do lado socioeconômico, aí sim pode dar uma merda. Por quê? A gente, é como eu falei, a escravidão, ela foi uma ferida causada no nosso país. É uma ferida. É uma ferida pra um caralho. Permanente. Infelizmente, cicatrizes elas não são. Mas você pode pelo menos passar por de um curativo, um metiolate, para poder melhorar um pouco. E isso já foi feito com a implementação das cotas. Só que a implementação dessas cotas, elas deveriam só exclusivamente ir até certo ponto. Depois de certo ponto, deveria aderir mais o lado socioeconômico. Mas esse só vai ser aderido quando a educação básica ela for remanejada e ela ser reformulada de uma maneira que todos tenham uma equidade em si, entendeu? Sim, compreendi. Ah, aí sim eu compreendi. Beleza. Tá, mas aí já não entraria mais a questão das cotas sociais, né? Seria a questão de fazer uma cobrança ao governo para áreas carentes, né? Exatamente. Aí que tá. Quando eu falei que é pra gente usar esse jogo político do governo, que agora cota racial virou jogo político. Do quê? Você pega tal grupo, aí você trabalha em cima daquele grupo para poder manter a sua autoridade política. E os governos de hoje fazem isso muito bem. Só que acontece, quem tem que acordar para a vida é a gente. Então, usar esse jogo político que o governo tá fazendo pra gente contra eles mesmos. Entende o que eu tô falando? Sim, entendi. E hoje é complicado porque a gente não tem aquele espírito de revolução acesa. Digamos assim. Acho que o brasileiro tá Não tem mais cansado já, aquela na verdade. capacidade. Ai, eu quero lutar pelos meus direitos. Eu vou decepar a cabeça de alguém. É isso que tá faltando hoje em dia. Nossa. Entendeu? Aí não, mano. Aí não. Tô zoando. Mas é isso, a gente tem que parar, botar a cabecinha no lugar, mas, né, vai ser meio complicado, visto que o ensino de verdade está sendo abolido, né? O ensino já era uma merda, piorou mais. A exemplo do médio, que as pessoas estão ficando cada vez mais incapazes de formular a porra de um pensamento crítico, e, na minha visão, é o básico que tem que aprender quando sai do ensino médio. É o básico. Tudo você tem que ter um pensamento crítico, tudo você tem que saber político, tudo você tem que saber e posicionar. Você tem que ter uma mentalidade política, porque o ser humano, ele é um ser político. A gente é um ser extremamente político. E a gente se leva muito por ideais. Então, só falta alguém dar a iniciativa
Mas acho que do jeito que a carroça tá indo, tá não. Mas eu falei meu ponto de vista aqui sobre cotas. Eu dei meus pontos e contrapontos, no caso. Eu não sei se acho que o Ferzinho deve concordar comigo em algumas partes, Sim, discordar com em outras, certeza. mas a minha visão final foi aquela que eu te falei. Cotas raciais até certo ponto. Sociedade toma conta de si, reformula a educação básica, vai para o socioeconômico. O Brasil, principalmente na parte educacional, só vai começar a seguir realmente um boom radiante e adiante, né? Quando isso acontecer. Falo isso com toda certeza. Porque gênio aqui é o que não falta. Gênio aqui é o que Sim, não com falta. certeza. Brasileiro é o Gênio não que. tem Mano, cor, não. a gente tem capacidade para ser uma potência econômica, uma potência atlética, uma potência tecnológica, uma potência tudo. Só que tudo isso é barrado justamente pelo primeiro degrau social, que é a porra da educação. Tudo isso é barrado. A gente tá jogando todo o potencial que a nossa população tem, que nossa sociedade tem, no lixo. Você tá pegando aquelas mentes brilhantes, aqueles gênios, você joga no lixo. Sim. Então, acho que daí, então, nessa questão já acaba saindo totalmente da questão das cotas e entrando em questão de cobrança ao governo, na verdade, né? Como eu já tinha comentado antes. Questão de falta de uma melhor administração e melhor distribuição, né? Do dinheiro público, que a nós é retirado e não tem retribuição. Acho que já não entra mais em questão de cotas isso aí. É que na minha percepção, na minha perspectiva de fala, eu já errei como é que é a minha visão, no caso. Sim, sim, sim. Mas o que é que eu quero formular agora, inclusive se o senhor mestre de cerimônia quiser participar também, é que como a gente iria, tipo, como é que a gente reuniria ideias para poder acabar com esta merda de fato. Uma sociedade equilibrada e justa para todos, independentemente por raça, gêneros, cara, foda, mas ser não uma utopia, porque uma utopia é um conceito inexistente. Mas se eu for começar a falar aqui, eu vou viajar na maionese e vou começar a filosofar. Então eu tenho que mudar de assunto. Mas já que eu quero saber também como é que se finda esse assunto na sua perspectiva. Mas eu quero depois debater como é que a gente acabaria, né? Como é que a gente criaria uma sociedade mais justa. Bom, eu Sim, tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Realmente faz muito sentido ambos os lados, né? E, cara, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Pingo. Assim, você acredita que as cotas devem ser uma medida temporária? E se sim, até quando? Tem que ser temporariamente. Na verdade, eu acho que elas só devem ser aderidas até ter a porra da reformulação da educação básica. Depois disso, finda cada um por si e seu desenvolvimento acadêmico. Só agora que vai estar tudo massa, vai estar tudo jóia, entendeu? Acho que Mas se fosse estipular um tempo, não tem como estimular, porque estamos em uma gestão de merda, onde todos os nossos políticos são uma merda. E se não for ninguém, na verdade, como temos aquele espírito revolucionário, como eu já falei, fazer cabeças rolar, não tem como dar um prazo, hein? Porque quem tem que buscar isso não são realmente as pessoas que, os cotistas ou não cotistas, mas a sociedade no geral. A gente tá desperdiçando muito talento, muitos gênios que aqui poderiam ter nascido, a gente só calou a boca deles por não dar oportunidades para eles. Eu falo isso em nem questão educacional, eu falo em questão de sorte, pesquisa, vamos supor, mais tecnologia, esse tipo de coisa, velho. Florizinho, você acredita que todos têm a mesma oportunidade, independente da cor, da raça, ou independente dessa você acha que todo mundo, tipo assim, tem a mesma oportunidade? Não, com certeza não. A oportunidade, para mim, o que define ali a falta de oportunidade é questão monetária. Independente de cor, mas sendo monetária. Obrigatoriamente. Como você acha que a gente poderia melhorar a questão do racismo, questão da... Porque, assim, realmente é um fato que pessoas negras, hoje em dia, no Brasil, ainda tem muito racismo. Então, qual seria, por exemplo, algo que você acredita que poderia, assim, talvez não ser a solução imediata, mas algo que poderia ajudar? Educação racial. Digamos assim, a população antiga é uma população muito preconceituosa, de povos que vieram muitos de partes europeias e partes onde a escravidão era muito utilizada. Então, assim, a visão sobre negros, para eles ali, é que são porra nenhuma. Então, assim, é educação social, digamos assim. Social, não racial, mas social. Justamente complementando, mas você ensinar
Realmente. Tanto que grande parte da dificuldade disso é a desvalorização de disciplinas como sociologia e história. Porque pegam em cicatrizes que pelo menos nossos superiores não gostam de tocar. E fomos um país. A gente foi um país escravocrata, né? Isso é fato. Mas a gente não ensinar sobre isso. Por quê? Há de se ensinar sobre o passado para que os mesmos erros não se repitam no futuro. Você já deve ter escutado isso toda vez, eu acho. Há de se estudar o passado. Tanto que a gente estuda sobre o que? Nazismo, comunismo, guerras, o Sarará 4, justamente. Se você não tem noção do que aconteceu no passado, essas porra podem se repetir em uma escala ainda maior. Então, se a gente não ensinar os podres que nossos países faziam, onde literalmente um escravo desobedecesse, o senhor pegava a criança que tinha acabado de recém-nascido, que tinha acabado de nascer, cortava as mãos e as pernas e deixava ela sangrando lá. Se a gente não mostra essa porra, tem documento, tem foto desta merda. Se vocês eu acho que vocês vão encontrar elas em algum site de museu, eu não vou lembrar o nome, mas tem foto que mostra essa merda, muito gráfico pra mostrar, porque realmente é muito pesado, é as pernas das crianças assim, jogada no chão e tal. Então se a gente não mostra o podre que o nosso país era, o lixo que a gente era como ser humano, se a gente não mostra essas vidas, se a gente não expõe esses podres, a gente não aprende nada. Porque a gente, vamos supor, primeiramente estudar desde quando pelo menos os negros vieram. Pô, os caras foram, claro, tinha alguns reinos que realmente faziam o tráfico, colaboravam com o tráfico com escravos que eram presos de guerra ou refugiados de certa forma. Eles foram tirados, alguns até mesmo roubados, sequestrados de suas terras, pra poder vir trabalhar aqui, tá ligado? E a gente tem que estudar essa porra com a herança que a gente herdou. Muitas partes do nosso vocabulário, por exemplo, são coisas vindas de África e também dos povos indígenas. Muita coisa do nosso vocabulário. Então se a gente não estuda isso, se a gente não tem a mínima noção do que aconteceu, o problema não vai se findar. Mas, como eu falei, o governo ele tá totalmente contra a maré. Tanto que no ensino médio hoje você raramente vai ver 2 aulas de história na semana. Vai ser uma no máximo. O que você acha que é a maior dificuldade para implementar as cotas hoje em dia? Para que realmente seja uma coisa aceitável para todo mundo e tudo mais. Qual que você acha que é o maior desafio? O maior desafio é justamente o que eu falei. Melhorar a educação básica. Porque a partir do momento que você realmente compensa a população pelas merdas que você já fez isso com as cotas, né? Tanto que metade dos nossos estudantes em universidades ainda são negros, né? Tem a representatividade. Embora a maioria, antigamente, eram pouquíssimos os que realmente podiam ingressar em universidade. Mas quando o ensino público melhorar, quando realmente a qualidade do ensino melhorar, não vai mais ter que existir esse tipo de oportunidade, essa dada de oportunidade, essa chance a mais. Você tem ou não tem de ingressar em uma universidade, visto que só o critério socioeconômico vai ser validado. Mas isso eu acho que vai demorar anos e anos e anos para acontecer, visto a realidade que a gente tem hoje em dia. Cara, não. Eu gostei do que o Wolf falou ali. Eu gostei do que o Wolf falou ali. Facções criminosas, né? Mas, Wolf, a gente tem que levar isso como uma consequência dos erros do passado. E é justamente eu falo que a gente tem que estudar essa porra. Wolf, você pode vir aqui e falar que a gente não conseguiu escutar. Boa noite, gente. Olha como ele desfila. Mas, Wolf, eu vi que você estava digitando ali, que era sobre facções criminosas. O que você queria perguntar de fato? O que é que você estava falando ali de fato? Toma cuidado para não fazer nenhum final, para você não aparecer morto depois, tá, por favor? Tá bom. A questão maior de todas é basicamente o seguinte: existem muito tipo de pessoas, entendeu? E cada uma tem um jeito diferenciado de pensar. Obviamente, afinal, é isso que torna cada um especial. A maior questão é que, na cota racial, tem aquele aluno, né? Agora eu vou separar por branco e negro, ok? Tem o aluno branco que quer estudar e construir um futuro em cima dos estudos, e tem o branco que não quer estudar, que quer tacar sua vida no lixo. Assim como o negro tem o que quer estudar e construir uma vida digna em cima dos estudos, porque lembramos que a escola não é a única forma viável
de construir um futuro. Mas a escola, ela dá uma ajuda, ela dá uma implementada nessa ideia de construir um futuro. Ok. E tem também aquele negro que não quer saber da escola. Eu, inclusive, tenho um amigo, né? Eu não vou falar nomes, vai que, né? Ele disse que o sonho dele é ser preso porque na prisão ele pode comer de graça, dormir de graça e aprender a fazer crochê. Observação, esse amigo meu, ele trafica, enfim, coisinhas aí. E, tipo assim, ele não é pobretão, entendeu? Ele não é tipo, ai meu Deus, eu sou muito pobre e eu preciso traficar para conseguir dinheiro. Não. Ele basicamente é igual aquele branco que acha foda ser traficante e ladrão, porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde a gente olha assim e fala, ai, tinha que ser preto, roubou, olha lá, roubou a mulher. Mas não é a questão, gente. Tanto o branco quanto o preto pode roubar, matar, prostituir, fazer o que quiser. Então essa questão da cota racial, eu falo mais do tipo, partir de pessoa para pessoa. A cota racial, ela realmente ajuda, de fato. E ela também coloca as pessoas numa posição de, tipo assim, é bem questionável. Então, eu acho que eu sou meio termo em relação à cota racial, porque parte de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, sei que eu tenho uma capacidade de entrar na faculdade. Não por cor de pele, e sim por mérito de estudo, ok? E aquela coisa da facção que eu tinha falado. Hoje em dia a gente está vivendo uma situação onde a gente não sabe se o governo tem culhão para cuidar de um país ou se estamos ficando nas mãos de traficantes que acham que têm o direito sobre as pessoas. Por isso que eu falei que para a gente resolver a situação, a gente podia fazer duas coisas. Limpar o governo ou limpar os traficantes, né? Os traficantes não, a facção. Pegar e limpar mesmo. Tipo assim, se você pega uma pessoa e some com a pessoa, exatamente. Porque a gente tem que resolver dois problemas no nosso país. A criminalidade, né? E também a corrupção, que infelizmente é uma questão muito fácil de se fazer. Eu trabalho, né? Conheço gente da prefeitura. Gente, a coisa mais fácil que tem é roubar dinheiro público. Pronto. Então, existem dois tipos de roubo. O roubo de marginais, né, que são aqueles bandidos que param a gente no sinal e levam nosso celular que a gente demorou horrores para comprar e pagar as parcelas. E tem o governo que coloca taxas abusivas em cima de coisas que não fazem tanto sentido. Gostei muito da fala, mas vamos lá, vamos para a parte de facção. A partir das facções que eu gostei antes da gente ir para essa parte da facção, eu gostaria de perguntar uma coisa. Por exemplo, você não acha que as cotas raciais podem ser usadas, por exemplo, como favor político? Porque, por exemplo, os políticos podem usar o apoio ou a criação das cotas para conquistar votos de grupos específicos, como a comunidade negra, a comunidade indígena, a comunidade LGBT. Custos em torno das cotas podem ser manipulados para, tipo, reforçar a imagem da inclusão, sem necessariamente haver um comprometimento real com as políticas públicas mais amplas de equidade, sabe? Porque hoje em dia o governo, ele quer manipular o seu povo, ele quer apenas se manter no poder a todo custo. Então, o que você acha sobre isso? Antes da gente ir para a parte de facção e tal. Cara, é exatamente isso. Eu acho que assim, não é 100%, mas muita parte política utiliza isso como um ponto estratégico, porque, cara, pobre e pessoas carentes é a coisa que mais tem no Brasil, cara. É um país totalmente emergente. Então, assim, o grupo social mais atingido, que hoje em dia também realmente é a comunidade negra, por questões por falta de, cara, soluções públicas e saneamento, e por culpa governamentais mesmo, que fuderam muito a questão das pessoas com baixa renda, pessoas negras, indígenas, homossexuais. Então, assim, cara, com certeza a partir dos governamentais acabam utilizando, se aproveitando disso, porque é algo muito fácil, é algo que consegue ser vendido com muita facilidade no Brasil, porque é um país totalmente quebrado. Sim, e também assim, por exemplo, eu tô dando minha visão aqui, eu deveria ser um pouco mais imparcial, mas eu gostaria de, assim, como eu trouxe o Wolfzinho ali, que é um pouco mais aliado à ideia do Bingo, eu quero fazer um contraponto um pouco parecido mais com a ideia do Wolfzinho. Tipo assim, sem os mecanismos claros para avaliar o impacto das cotas, elas podem se tornar, por exemplo, medidas simbólicas usadas apenas para gerar propaganda política, em vez de realmente, assim, promover a mudança estrutural real, entendeu? Como que você encara essa visão? Pingo e o Wolfzinho que estão mais alinhados a essa
essa parte? Não, é aquela parte que eu falei. Vou aderir até certo tempo. Porque realmente, no tempo que elas foram adotadas, realmente tinha uma intenção mais clara de haver diversificar mais o público das faculdades. Tinha realmente, mas com o passar dos anos, os governos, né, principalmente eu não sei se é PT, principalmente PT, PSOL. realmente todos esses partidos, eles utilizam realmente das cotas para fazer propaganda política e também chamar pessoas para poder fazer a polarização. Ainda não somos um país polarizado ainda, como por exemplo os Estados Unidos, que é democratas e eu esqueci o nome do outro, democratas e outro lá, eu esqueci, me fugiu a cabeça, mas realmente o tempo que eu falei para aderir, ele já tá acabando. Porque a gente, é por isso que eu falo, não mudar a porra do básico. A população, ela vai ser incapaz e fundamentada de formar porra de um pensamento crítico, entender realmente a capacidade, entender o que está acontecendo realmente, a situação do país atualmente, e só vão pender ainda mais para esse tipo de coisa. Então, é isso, o tempo já tá acabando. Mas não tá tendo nenhum contraponto quando a gente fala no quesito da educação. É isso, eu acho. Quer falar alguma coisa? Alô? Opa. Mano, eu não sei muito o que comentar sobre isso, sabe? Porque, infelizmente, é uma situação que a gente tá. A gente já se acostumou, né? De fato, o brasileiro se acostumou. Porque o brasileiro é um tipo de pessoa que É um bicho. pensa assim, Que porra, o cara se acostuma poderia muito tá- fácil. poderia estar pior, né? Tipo, o brasileiro pensa, poderia estar pior. Mas, tipo assim, às vezes não é isso, gente. Olha, eu tenho um exemplo muito legal, que inclusive que você tinha falado, né, sobre nós sermos muito fortes. É a questão de, lembra quando teve aquela enchente no Rio Grande do Sul? Uma ponte construída por moradores aguentou uma enchente, enquanto uma ponte construída pelo governo federal não aguentou. Outra situação foi também a questão daquela ponte que caiu, se eu não me engano, na divisa entre Tocantins e outra cidade lá que eu não lembro. O que aconteceu? A ponte federal caiu, enquanto do lado tinha uma ponte ferroviária, que era de uma empresa privada, uma ponte antiga também, e que essa ponte estava em estado bom, tá ligado? Enquanto uma ponte federal, que é uma ponte porque a gente paga imposto, gente. Quem de fato, eu, por exemplo, eu não moro sozinho, né? Então eu não tenho tanto direito de falar isso. Mas quem mora sozinho sabe o quão é difícil ter que pagar o IPTU, IPVA, ter que pagar pedágio, ter que pagar todas as taxas possíveis que o governo impõe sobre nós. E ver que isso não tem resultado, porque o asfalto é horrível, as pontes são horríveis. O sistema de saúde é bem, tipo assim, é bem complicado. O SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. E ainda bem que ele é de graça, só que, tipo assim, ele não é de qualidade. Ainda bem que onde eu moro aqui é uma cidade bem pequenininha, então se eu precisar ir no médico, eu não vou ter que esperar dias na fila. Mas, infelizmente, em cidades maiores é o que acontece. As pessoas morrem na fila do SUS por falta de atendimento. E quando tem atendimento, é um atendimento muito meia boca, porque tem médicos que não estão ali por amor, e sim por tipo assim, dinheiro, tá ligado? Porque é o que o brasileiro precisa, é o que o brasileiro quer. Eu sempre comento com meus amigos, gente, se eu pudesse ir agora no banco e roubar o banco, eu ia. Mas, tipo assim, eu sei que teria consequências, né? Porque tudo que a gente faz tem consequências. Só que, tipo assim, é a vontade que nós temos, porque o dinheiro que nós recebemos não é condizente com o preço das coisas. Hoje em dia você vai no mercado, R$18 um pacote do café. Você vai no mercado, cento e poucos reais um quilo de uma carne específica. Ou se não, R$50 quilo de carne moída. Então, tipo assim, é difícil. As pessoas, elas procuram sair do Brasil para tentar uma vida ilegal em outros países, porque a pessoa, ela acha mais convincente começar do zero em outro lugar do que, né, viver nessa bosta que a gente vive. E eu falo assim, gente, o erro tá tão esfregado na nossa cara que recentemente uma aluna, né, da minha escola, ela ganhou uma viagem para o Canadá, bancada inteiramente pelo governo. E por que ela ganhou essa viagem? Porque teve uma prova, que até então eu não sabia dessa prova, que foi do 9º ano até o 1º ano do ensino médio, né? Quem tirou a nota máxima nesse meio tempo
participou de um sorteio e foi para essa viagem, intercâmbio. Essa aluna, ela era uma aluna que não assistia às aulas, que já foi para a direção, virou boato na escola por usar a ChatGPT durante as atividades mais, né, importantes, e ela conseguiu ir pro Canadá. Tá toda mentira lá, tudo bem, eu até entendo que se eu fosse eu ia ficar todo mentido, mas a questão é que mais pra frente ela confessou que, pra uma amiga dela, né, que como tá aqui, fofocou para todo mundo. Um professor, né, um coordenador da nossa escola passou as respostas da prova para ela. Então essa aluna, exclusivamente uma aluna que não faz o devido estudo na escola, conseguiu ir para o Canadá fazer um intercâmbio, enquanto lá na minha escola tem um aluno que ganha prêmio de matemática todo ano e nunca nem saiu do estado, tá ligado? Tipo assim, é complicada essa diferença, né? Em dar valor pro que não faz nada, pro que realmente merece alguma coisa. E desanima. Eu imagino que se eu fosse um aluno que, tipo assim, tira nota boa em um monte de coisa, faz um monte de coisa, ganha prêmio na escola, faz isso, faz aquilo, eu não for valorizado, e aí eu vejo uma pessoa que não faz nada ser, tipo, porra, velho, menina viajou, tá ligado? Ela não gastou praticamente nada. E é desanimador, né, pro brasileiro ter que enfrentar essas diferenças. Exatamente, também. Mas voltando lá naquele assunto, tocando no assunto da gente fechar, fala historicamente, as facções, todas as merdas que acontecem dentro da favela, são todas causadas por bola de neve que poderia ter sido evitada quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Todas essas merdas poderiam ter sido evitadas, todas. Era só ter planejamento, mas como sempre, tudo é jogo político, tudo é jogo. Todos nós sabemos que brasileiro é um bicho quando a gente realmente se une. A exemplo da Guerra do Paraguai, a gente é um bicho irracional. A gente vai lá para a Segunda Guerra, nazista tinha medo da gente. Para você ter noção, nazista tinha medo do exército brasileiro. Então, quando a gente se une, quando o brasileiro realmente decide unir por uma causa, eles sabem, tá fudeu. Então é isso que eu falo. A partir do momento quando surgir um cabelo, um grupo que vai realmente as ideias à frente, para poder a gente mudar essa porra mais vai mudar nunca. Porque a gente tá só na busca tanto pelo sobreviver, visto que o salário mínimo não é um salário para você viver, é um salário para sobreviver, mesmo assim, tá ligado? Aí peraí que eu perdi. Basicamente, enquanto a gente não realmente se unir como população, essa porra não vai mudar. Porque lembra que eu falei que a história se repete? Grande parte das histórias elas se repetem quando não estudadas. Todos os governos, principalmente de países como o nosso, que são países extremamente corruptos, né? A exemplo da França mesmo, o que é que aconteceu depois que a população se uniu? Revolução. Sempre. População passando fome na merda. Rússia, Império Russo, 1917, o que foi que aconteceu? Revolução. Então, quando a população ela se dá de conta da merda que ela tá e ela tem um líder realmente de autoridade forte, tudo que é governo, tipo de governo cai. E é justamente o que o nosso governo tá tentando fazer agora, entendeu? Tá derrubando quem tá lá embaixo. Porque é justamente esses de baixo que vão fazer a escada para poder derrubar quem tá lá em cima. É aquela coisa, né? O de cima sobe e o de baixo desce, né? Só cair. Tem mais gente embaixo do que em cima. Pode fazer uma escada para derrubar quem tá lá em cima. É verdade. É aquela questão, né, de que o governo do Brasil, ele precisa do pobre, porque o pobre dá dinheiro pro governo. Então, acho que é isso. Eu acho, realmente, a gente vive numa situação de bosta. E tudo é jogo político. E por isso que eu falo, principalmente aqui no VRChat mesmo, é raro achar gente como a gente. Pessoas realmente capazes de pensar, entendeu? Realmente capazes de pensar. Até porque se o ser humano ele não tem noção histórica, se ele não tem noção social, se ele não tem noção filosófica para pensar por si só, ele é totalmente manipulável. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular o pensamento crítico das pessoas. Esse debate mostrou perspectivas importantes sobre cotas raciais, apesar das diferenças. Todos nós, obviamente, concordamos na necessidade de uma sociedade mais justa, com mais igualdade, oportunidades. Bom, que possamos continuar buscando soluções inclusivas e eficientes para que a gente melhore, né? Como Brasil, como povo. Bom, por favor, façam as suas considerações finais e a gente encerra.
Pode ir primeiro, Bem. Furry. É isso. Bem, a questão de cotas ali acabou se tornando necessário por conta de uma administração do governo. É isso. E para consertar isso, o Brasil tem que começar a porra toda de volta e se depender do próprio brasileiro, acho que isso nunca vai acontecer. Peraí. Você acabou de Sim. admitir que é uma coisa necessária? Foi isso que eu entendi ou não? Não. Não entendi. Falei que assim, um dia foi necessário. Não, calma aí, porra. Não, calma aí. Um dia foi necessário, porém hoje em dia, que nem o Pingo falou. Um dia foi necessário, porém hoje em dia acaba, cara, sendo uma coisa utilizada governamentalmente para acabar ganhando voto e acabar atingindo públicos sociais ali em foco de propaganda política. E é isso. Ok, agora, por favor, Pingo, antes de você fazer suas considerações finais, por favor, produção, ajeita a câmera aqui, pelo amor de Deus, tá torta, please. Porra, estagiário. Pô, o estagiário tá foda, hein? É que tá torto pra caralho. Aí. Porra, estagiário. Bom, agora pode fazer suas considerações finais. Primeiramente, né? Só falar aqui que é a minha opinião. Eu não. Em nenhum momento eu quis atacar alguém. Se eu me expressei mal em alguma, ou se eu fui meio pejorativo em algumas coisas, perdão. Mas, sobretudo, eu gostaria de agradecer, né, ao Brian por me conceder a honra de eu ser um dos primeiros chamados para esse novo projeto. Eu gosto muito de debater, eu tenho nosso RPzinho lá de tribunal, eu sou muito fã dessas áreas que ajudam a gente a formular pensamentos, eu gosto de pensar soluções, mas, sobretudo, um projeto com potencial. Foi um prazer participar nesse podcast, nesse episódio, digamos, piloto, né, de um projeto maior que está por vir. E é isso, muito obrigado. Pô, a gente que agradece, cara. Você é um ótimo debatedor, tem ideias da hora. E, cara, essa parada que você falou sobre assim, despertar pensamento crítico nas pessoas e tal, é isso que a gente tem que fazer realmente, cara. E brigadão. Agora eu confundo o nome dos dois, meu Deus, perdão. Isso. É tudo furry, é tudo a mesma Vamos coisa. lá. Cala a boca. Ó, primeiramente, gostaria de agradecer tanto o Brian quanto as pessoas que assistiram aqui. Enfim, é isso. Obrigado a todos, né? Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final do nosso debate. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui e até o próximo episódio. Tchau.